Última chamada para mais um episódio de Um País Cá Fora. Olá, Mariana, bem-vinda. Olá. Então, Mariana, já fiz aqui uma breve apresentação do que é que tu nos ias trazer aqui hoje. Portanto, eu vou deixar também que tu te apresentes, agradecer-te mais uma vez pelo convite e pronto, vou passar-te a palavra e deixar que digas quem é a Mariana e como é que foi parar até Singapura. Sim, obrigada eu pelo convite. Então, o meu nome é Mariana, tenho 32 anos e sou natural do Porto. Eu vivi e estudei no Porto até os meus 24 anos, mais ou menos, na área de economia, ou seja, mais business. O que me levou até Singapura? Bem, tudo começou com um estágio na Alemanha. Eu sempre tive esta ideia de ir para fora e o momento certo para mim foi depois do meu mestrado. Usei essa oportunidade, como tinha que fazer um estágio para o mestrado, decidi candidatar-me no estrangeiro, particularmente na Alemanha. A partir daí, bem, conheci o meu marido e juntos começamos a fazer este percurso mais internacional. Daí decidirmos ir para a Suíça, propriamente Lausanne. Estivemos aí durante talvez uns 4 anos, até que ele recebeu uma proposta de trabalho em Singapura o ano passado, estamos aqui há um ano, então decidimos ir. Achamos que ia ser uma oportunidade profissional e também pessoal única. Então, foi isso que nos trouxe até cá. Ok, Mariana, ainda estiveram bastante tempo na Suíça, mesmo assim, ainda foram uns anitos. Sim. Ok, pronto, Mariana, obrigada por teres dado esta introdução. Também temos aqui provavelmente muita gente a ver-nos da Suíça e pessoas a dizer viva ao Porto. Então, Mariana, e a minha primeira pergunta: como é que a tua família e os teus amigos reagiram a esta decisão de teres emigrado, de teres ido para fora? Como é que eles reagiram? No geral, primeiro para ir para fora para a Alemanha foi um bocadinho mais fácil, porque é mais perto e de qualquer forma seria só para um estágio, ou seja, uma experiência de 6 meses, mais ou menos, ou seja, foi mais fácil de digerir. Singapura, recebi mais sentimentos mais mistos, porque lá está, eu seria mais tempo prolongado no estrangeiro e ainda mais longe, e com um bocadinho de insegurança para a minha parte, visto que eu tive que deixar o meu emprego para vir para aqui. No entanto, eu acho que, no geral, principalmente a parte dos meus amigos, recebi bastante entusiasmo, porque lá está, é uma experiência tão diferente, viver na Ásia, que acho que, sim, fui bastante apoiada. Pela minha família também, mas depois de um período de ajustamento, digamos Ok, assim. ok, Mariana, obrigada. Então, se nos puderes contar agora um bocadinho, já nos falaste sobre ti, sobre a tua, como chegaste até aí, e agora se nos podes dizer um bocadinho como é que foi atualmente, pelo menos o que é que fazes e como é que foi o teu percurso profissional até aqui. Uhum. Atualmente eu sou trabalhadora por conta própria, na área de marketing e branding, mas até aqui trabalhei sempre em multinacionais, também na área do marketing, pricing, por aí. Acho que é basicamente isso. Ok. E agora chegaste a trabalhar em Portugal e noutras áreas, não é? E tu Hum, sentes provavelmente grandes diferenças em nível de culturas de trabalho entre países, principalmente na Suíça, que também já tivemos aqui algumas pessoas a falar uhum. sobre isso. Podes-nos dar alguns exemplos, por exemplo, se notas mais a nível da hierarquia, horas de trabalho, o ritmo, este entre a Alemanha e a Suíça, os exemplos que tu queiras dar. Uhum. Bastantes diferenças, mas eu também diria que tem a ver com o momento no tempo. Isto é, eu trabalhei em Portugal e também já agora eu quero só dizer que esta foi a minha experiência, Claro. é representativa disso mesmo, da minha experiência e não quero estar a generalizar. Mas quando eu trabalhei em Portugal foi há cerca de talvez 8 anos atrás, ou seja, Pois. pré-Covid e tudo mais. Eu acredito que as coisas também tenham mudado bastante. Mas na altura eu entrei como estagiária e a primeira coisa que eu senti foi que, apesar de ser estagiária, era tratada como alguém com contrato normal.
Ou seja, a nível de exigência, a nível de responsabilidades, sentia que era parte da equipa, ponto, não era menos por ser estagiária, por exemplo. E também o ritmo era bastante acelerado. E a nível de tolerância, talvez um bocadinho reduzida, no sentido de sair mais cedo ou sabe, algum imprevisto acontecer, né? Um bocadinho mais rígidos nesse sentido. No entanto, acredito que agora talvez as coisas sejam um bocadinho diferentes, né? Haja mais flexibilidade. Na Alemanha foi totalmente diferente, uma experiência totalmente diferente para mim. Primeiro, eu também entrei como estagiária e era de facto estagiária, ou seja, tinha responsabilidades mais reduzidas, um impacto muito menor também. E havia um outro, não sei se devo dizer cuidado, mas era diferente. E depois de ser estagiária também fui trabalhadora normal nessa empresa na Alemanha e deu para comparar. Mas no geral havia muito mais preocupação sobre o nosso tempo pessoal e não exceder certas horas de trabalho. Por exemplo, nós não podíamos trabalhar mais que 10 horas num dia, não podíamos estar logged on mais de 10 horas. Mesmo caso isso acontecesse, vocês quisessem, certo? Sim. Ok. Caso isso acontecesse, o nosso manager iria receber um e-mail na altura, Workers' Council, com basicamente uma reprimenda. Ou seja, esse é o nosso manager que iria sofrer se nós trabalhássemos muito. Primeiro iríamos receber um e-mail nós, dizer, atenção, está-se a aproximar de 10 horas, e pronto, caso passássemos, seria isso que ia acontecer. Para além disso, talvez um bocadinho o propício da indústria onde eu estava, que é a indústria química, que é bastante protegida, diria assim, a nível de direitos dos trabalhadores, uniões, etc. Nós também tínhamos fazer clock-in e clock-out, e se eu trabalhasse num dia 9 horas, dia seguinte podia trabalhar 5. Tipo, tinha basicamente banco de horas, talvez seja assim que se chama, não sei. Sim. E usávamos isso à nossa descrição. O que era, lá está, uma história totalmente diferente de Portugal. Exato. Se eu olhasse para o meu calendário e pensasse, gostava de tirar esta sexta, fácil, trabalho mais umas horas agora e depois tiro sexta. E haver várias pessoas também que saíam às 4 horas, ou quando que tivessem que sair, não é? Porque, claro, exato. Exato. É interessante. Pronto, ou seja, exato, foi bastante diferente. Já na Suíça, eu diria que foi uma experiência mais intermédia. Também existia tal preocupação exato, da Alemanha, mas era um bocadinho mais a cargo da própria pessoa de impor isso ou não. Ou seja, a flexibilidade, mas... Exatamente, diria que sim. Okay. Exato. Ok, Mariana, ok. Eu acho que é bastante interessante tu partilhares aqui connosco, que também tens principalmente profissionalmente, uma experiência bastante abrangente, não é? Portanto, eu quando disse que a Mariana tinha coisas aqui para nos trazer que eram bastante diferentes, é interessante perceber que também já tens bastante bagagem nesse sentido. Ok, Mariana. Então, e quando tu chegaste, principalmente a Singapura, que é o país onde te encontras agora, tu podes nos dizer como é que foi a tua chegada? Se foi um choque cultural? O que é que tu sentiste quando chegaste? Foi um bocadinho choque para mim, por muitos motivos, mas primeiro no primeiro mês em que estivemos aqui, nós estivemos num apartamento no centro da cidade, no Financial District, ou seja, o mais busy, pessoas, né, coisas a acontecer possível. Isso também contribuiu. E diria que talvez a primeira coisa tenha sido o calor e a umidade. Pois. Que é algo que se calhar até sabe bem, não é? É tão bom estar quente, mas passado um pouco afeta muito. Distâncias que são curtas, com o calor, parece que se tornam longas. Ou seja, esse foi o primeiro choque e depois simplesmente a falta de familiaridade com tudo. Nem que seja, as pessoas, né? Caras das pessoas. Não existe alguém que eu diga, lembra-me de... Não, existe, a familiaridade não existe lá, nos primeiros tempos, né? Claro. E mesmo a nível de alimentação, neste caso estou a pensar mais em restaurantes, por exemplo,
as comidas, a não ser que seja alguém que já esteve em vários países na Ásia ou assim, mesmo os nomes das comidas ou vê-se uma foto da comida, não sei exatamente o que é que está na comida, o que é que tem, quais são os ingredientes, não conseguia à primeira perceber. Ver, claro. E então tudo isso, e muita gente, etc., foi um bocadinho overwhelming no início. Agora não, sinto-me agora. Singapura é bastante pequeno e há até quem diga que passado algum tempo até não há assim muito para fazer, porque já se conhece tudo. Ou seja, eu acho que passado algum tempo agora já me sinto muito mais à vontade e familiar com tudo. Ok. Apesar do calor continuar, se calhar, a incomodar. Sim, mas isso temos que fazer pazes com isso. Claro, claro que sim, ok. Sim, mas é bastante diferente da realidade que tu acabaste por ter também na Suíça, não é? Noutros países em que provavelmente o inverno era rigoroso. Sim, sim. Ok, então, pronto, tu já falaste aqui um pouco da experiência e da cultura. Claro que uma pessoa só quando visitar é que vai ter precisamente a consciência do que é que é. Acho que quando nós moramos no sítio é completamente diferente de ir enquanto turista, não é? Mas tu agora, falando da parte que também aqui nós costumamos sempre perguntar e que diz muito respeito às pessoas quando elas vão viver para um sítio, que é essencial de saber. E se eu queria te perguntar, Mariana, se tu nos podias contar aqui como é que foi o teu processo de encontrar casa e trabalho por aí, se tiveste ajuda, se foi feito por tua conta. Uhum. Encontrar casa, nós tivemos uma agente que nos ajudou muito com essa procura. Nós só dissemos mais ou menos a área onde queríamos morar e algumas condições e a senhora pôs uma lista de apartamentos para visitarmos. Foi um bocadinho difícil, diria eu. Tivemos alguns nãos, porque é bastante competitivo, acho eu, diria. Mas foi rápido no final. Ou seja, foi intenso, mas mais ou menos rápido. Conseguimos encontrar algo que gostássemos. Ou A seja, nível de. vocês. Sim, Desculpa, Mariana, desculpa, só para perceber, vocês têm que se candidatar, é isso? Ao apartamento e podem ou não ser selecionados. sim, tens que fazer uma oferta. Ok, ok. Sim. Sim, Ok, obrigada. Sim, era só para voltar atrás para tentar sim, perceber, sim. porque há em sítios, por exemplo, Portugal é bastante diferente, não é? Acho Hum. que é engraçado percebermos isso. Ok, ok. Podes continuar, sim. Ia dizer que a nível de trabalho, aí sim, não tive ninguém em particular para me ajudar, somente existem alguns serviços de, por exemplo, verificar o currículo, porque existem vários tipos de currículo para diversos países, né? A forma de fazer certas coisas. Portanto, nesse sentido, tive alguma ajuda, mas a nível de encontrar, não. Até que não encontrei. Porque existem várias oportunidades, se explorarmos LinkedIn, etc. Mas, na verdade, é muito difícil para um estrangeiro encontrar emprego aqui, conseguir emprego aqui. Por um lado, existem vários tipos de working pass. Para uns, existe uma cota de novos estrangeiros. Para outros, o que seria o meu caso, ou seja, pessoas que têm licenciatura ou mestrado, é só através do Employment Pass. Esse Employment Pass é concedido depois de uma verificação de um sistema de pontos. Ok. Ou seja, cada candidato passa nesse critério de pontos que consideram o salário, qualificações, nacionalidade e número de empregados locais na empresa. Por exemplo, se uma empresa tiver, vamos dizer, muitos franceses, depois torna-se mais difícil contratar mais um francês. Ok, certo. Se tiver também muitos estrangeiros, depois torna-se impossível contratar mais estrangeiros. Portanto, é todo um sistema de pontuação que faz depois a pessoa ser concedida o passe ou não. Ok, ou Para seja, além disso, continua, sim, sim. continua, continua. É isso a dizer que, para além disso, também existem salários mínimos para os estrangeiros, que têm a ver com a idade. Quanto mais idade uma pessoa tem, isto é, imagino eu, pressupõe-se que também tem mais experiência. Ok. Então, o salário que o governo, que a organização discerne como válido é X. O que significa que, por exemplo, eu com 32 anos de experiência,
teria que ser paga X para conseguir ter este passe. O que significa que, mesmo que eu quisesse, por exemplo, candidatar-me a um emprego, vamos dizer, de especialista ou alguma coisa mais júnior, teria que ser na mesma com esse nível de salário. O que não acontece, né? Ok, ok. O que dificulta ainda mais, ou seja, tem que ser mesmo. Exato, para aquele emprego não é possível fazer. Exato, outras coisas, empregos mais júnior, ou pelo menos é esse o meu entendimento. Ok. O que dificulta bastante, não é? Pois acredito, é toda uma jornada à procura de algo e cumprir muitos requisitos. Exato. Uma das coisas que eu te ia perguntar era isso, só para perceber e também para explicar aqui às pessoas que nos estão a ver. Basicamente, as pessoas meio que têm, algumas empresas têm uma percentagem de estrangeiros que podem contratar. É isto, Mariana? Ok. Sim, e ao mesmo tempo, para este tipo de passo, ou seja, para lá está, de licenciatura e mestrado, é através desse sistema de pontos, ou seja, não há uma regra, é Y%, é através dos pontos, mas é simplesmente uma cota indireta, diria eu. Porque lá está, se for uma nacionalidade que eles já tenham muito, se já tiverem muitos estrangeiros, depois a pessoa vai acabar por ter, sabe, 10 pontos ou assim, então não chega. Precisa ter Ok. no mínimo 40 pontos para conseguir o emprego. Ok. E tu consegues ganhar esses pontos à medida de, ou seja, quanto mais tempo tu estás num emprego, mais tempo, mais pontos ganhas, ou como é que funciona? Não, é à partida, lá está, é a minha nacionalidade, as minhas qualificações e a universidade onde estudei, Ok. acho eu, o salário, que tem a ver com a minha idade, né? E depois o número de nacionais do meu país que estejam a trabalhar na empresa Pois. e a porcentagem de locais. Ou seja, a melhor forma, pelo que eu percebi, é mesmo através de networking. Também para perceber, houve empresas com as quais eu falei com alguém que trabalhava na empresa que me disse: nós neste momento não podemos contratar mais estrangeiros. Pois, estou a Ou perceber. seja, esse tipo de empresas eu se calhar iria ver online vagas, né, e perder tempo a candidatar-me, etc., quando neste momento Eles não não é poderiam hipótese. aceitar, claro. Talvez para cargos mais superiores, diretor, etc., talvez, mas não era o meu caso. Ok. E essas empresas podem continuar a contratar nativos, ou seja, pessoas do país. Exatamente, porque Ok. lá está, eu acho que o governo tem estas políticas bastante protecionistas dos singaporeanos, apesar de haver bastante discórdia, digamos assim, ou os nacionais não sempre sentem isso. Os nacionais sentem Ok. muito, não, os nossos empregos têm para estrangeiros. Mas, pelo menos eu, enquanto estrangeira, não é essa a minha realidade. Ok, Mas ok. compreendo. Ok, Marina, obrigada por explicares, porque isto realmente pronto, pode ser um bocado complexo para quem nunca ouviu falar e principalmente para pronto, a maioria dos países europeus em que se calhar não funciona bem da mesma forma. É bastante interessante, tu também te deparaste com uma realidade bastante diferente quando chegaste, provavelmente, não é? Mas pronto, decidiste abrir algo por tua conta e muito bem, pronto. E então, já falámos há pouco da cultura. Diz-me só uma coisa, Mariana, tu sentiste alguma dificuldade com as pessoas? Ou seja, achas que as pessoas não. Pronto, são um bocadinho mais frias? São. O que é que tu podes dizer do povo? Não senti isso. As, nós, sim, lá está, generalizando, acho que são bastante diretas. Ok. Uh, São capazes de perguntar: tens um apartamento novo? Quanto pagas? Ou Ok. são bastante frontais, talvez, e indiscretas, digamos assim. Não é por mal, acho que é só a forma de, né? Mas de resto, diria bastante amáveis, simpáticas, engraçadas. Ok, boa. Sim. Ok, ok, Mariana, obrigada. Então, nós agora vamos passar para uma parte que gera sempre alguma polémica aqui nos diretos, que é quando as pessoas começam também a fazer algumas perguntas e a querer saber mais, né? Que é o dinheiro. Pronto, no fundo, nós todos, provavelmente, quando procuramos emigrar ou uma situação mais confortável, esta parte também faz parte da equação.
E eu queria perguntar-te se tu nos podes dizer aqui, a nível de vários custos, como já costumamos de falar, sei lá, de supermercado, de valores médios, renda de casa e transportes, se tu nos consegues dar uma média do custo de vida em Singapura. Posso dar alguns exemplos. Eu diria que renda, e principalmente em comparação com os países onde eu já estive, porque, para ser sincera, a realidade portuguesa está um bocadinho distante neste momento. Pois já são muitos Já, anos fora. já perdi o ponto de referência e foi sempre aumentando de Portugal para a Alemanha para a Suíça e agora aqui, ou seja, já não sei. Mas posso dizer que aqui o que eu senti mais foi a renda. Acho que é das coisas mais caras aqui. A nível das casas também, acho que a realidade é bastante semelhante com a realidade de Dubai, que acho que já esteve aí Sim, um convidado que falou um também. convidado, exato. Exato. Acho que é um bocadinho semelhante, diria eu, a nível de, principalmente para os expats, de irem para um condomínio, em que tem, né, um apartamento, piscina, etc. Em casa, acho que isso é bastante semelhante, essa parte. A nível dos preços, são bem elevados, eu diria entre 2,5 e 4 mil euros por mês. Uma renda, certo? Sim, sim. Bastante elevado, sim. Pode ir até, e estamos a falar para estes tais 2.500, 3.000, estamos a falar de, às vezes, apartamentos de 60 metros quadrados, Pois, com 2 quartos, por exemplo. Ou seja, nem sequer é, né? Mas lá está, isso pode-se pagar quando se quiser pagar. claro. Há sempre melhor, há sempre uma Há piscina para todos os maior. gostos, não é, Mariana? Exatamente. Isto é mais para condomínios. Também existem algumas mais, não diria casas, mas é uma tipologia diferente. Aí os preços podem ser um bocadinho mais baixos. Mas lá está, não tem estas comodidades e talvez noutras localizações de Singapura. Claro, ok. A nível de restauração e supermercado, a restauração aqui é possível ser mais em conta que na Suíça. Eu acho que Singapura e Suíça, pelo menos à partida, eu imaginaria que teriam custos de vida semelhantes, né? Exato. Mas aqui é possível almoçar-se bem, tipo, sei lá, uma bowl ou assim, por 8 euros. Ou seja, é bem possível né, ter restauração por esse tipo de preço, mas também, caso seja um bocadinho mais distraída, por exemplo, passear na cidade e, ok, vamos aqui a este restaurante que da rua tem um aspecto normal, né? Não é Sim, não fine parece dining, nada tão- disso. Exato. Facilmente chega, sei lá, aos 50 por pessoa. Meu Ou Deus. seja, é preciso talvez prestar um bocadinho de atenção. Os preços podem escalar facilmente. E para além disso, que foi uma das nossas surpresas no início, normalmente ao preço que nós vemos na ementa acresce cerca de 20%, que é basicamente os impostos, o IVA, mais taxa de serviço. É 10% um e 9% outro. Ou seja, isso em cima, né? Pois, ainda tem uma pequena surpresa. Exatamente. Demorou um bocadinho até me lembrar disso e até me habituar. Claro. A nível do supermercado, é ok, diria eu, ou seja, consigo comparar com a Suíça também. Depende das coisas, dos alimentos. Por exemplo, vegetais aqui eu diria que tem um bom preço. Cada pack, sei lá, menos de cerca de 1 euro, 10 euros, tá, 500 É gramas muito comum, de. não é? Aí é mais comum. Exato. Sim, muitos vegetais de vários tipos. Sim, aqui há muita diversidade, é um bom preço. O que eu acho mais caro de tudo, de como talvez europeia, são os dairy products, tipo queijo, por exemplo, é muito caro e raro. E mesmo iogurte, eu estava a verificar antes desta chamada, aqui o iogurte natural, tipo um potezinho de 1 quilo, Sim. custa cerca de 6 euros e 60 cêntimos. Pois, Enquanto que estive a ver também,
no continente, acho que é 2 € ou 3. É possível, exato. Bate certo, sim, sim, bate certo, dependendo das marcas, claro, mas Sim, e, pronto, e às vezes é raro encontrar, ou é difícil encontrar, por exemplo, cotas de cheese ou algum queijo um bocadinho também diferente além do feta. é difícil. É difícil Sabe? e raro. Ok. Um, Pronto, ok, Mariana. Então, e eu não sei se tu tens alguma ideia do valor dos salários médios por aí. Não sei se. uh, não, não Não. bem, Pronto, ok. não É bem. assim, pronto, o que eu te queria no fundo perguntar com isto era se tu achas mesmo assim que acompanha mais ou menos, ou seja, se o que as pessoas ganham e tudo acompanha mais ou menos os preços por aí. Achas que continua a ser justo ou que continua a compensar? Sobre isso, eu posso dizer que normalmente os estrangeiros, lá está, assumo eu que também que venham para aqui com. Tem que ser benéfico financeiramente, né, Claro. também. Ou seja, normalmente nesse caso não me preocuparia muito e diria que os locais, apesar de ser um problema, né, a subida do custo de vida, aparentemente, do meu ponto de vista, eles têm ainda bastantes benefícios. Ok. Pelo menos eu vejo frequentemente apoios do governo, vouchers para gastar em alimentação, iniciativas de fitness, por exemplo, de graça, etc, etc. Não sei até que ponto isso de facto ajuda e compensa, né, na realidade, mas vejo que existe esse esforço por parte do governo. E para as pessoas, ou seja, para os singaporeanos, certo? Sim, Ok. Para vocês que estão, por exemplo, os portugueses residentes por aí, não têm esses nada. benefícios. Ok. Não Ok. existe que eu saiba, se alguém souber, por favor que me Claro. diga, mas Podem não comentar existe. aqui. Exato. Não existe. Podemos aderir a alguns programas de fitness desses, podemos. Ok, sim. Às vezes tem aulas sabe, de zumba, coisas assim, mas de resto, a nível de saúde ou alimentação, esses tais benefícios, não. Não existe. Ok, ok, Maria. Tínhamos aqui uma pessoa que perguntava se tu nos puderes responder o nível de inglês dos locais. Tu, o que é que tu achas, Mariana? Consegues comunicar bem em inglês? No início, é difícil. No sentido de simplesmente acho que o nosso cérebro não está preparado para ouvir uma certa pronúncia ou uma certa forma de falar, né? Estamos à espera do inglês da forma que estamos habituados a ouvir o inglês. Conhecemos, E- exato, sim. Exatamente. Então no início, está num táxi ou assim, eu ficava tipo, ah? Mas agora, sem problema, o nível de inglês, não sei bem dizer, mas bom, bom. Sim, é possível de Falo, mas compreender. claro, claro, não, perfeitamente, perfeitamente. Ok. É a língua deles, né, nativa. Só existem algumas adições, tipo, no final das frases, às vezes acrescentam uma palavra, ou tem certas particularidades, Ok. direi assim. Mas ainda assim consegues comunicar Sim, claro, sem. claro, claro. Não, Acho não, que sim, pela perfeitamente, boa. perfeitamente. Ok, pronto. Então, esperemos ter respondido à pergunta. Obrigada já agora pela pergunta. E então agora passamos para outra parte também ainda sobre a tua vida por aí. Que é, neste caso, há pessoas que querem muito saber e que têm curiosidade, claro que sim. Se tu nos podias dizer se alguém que esteja a pensar em migrar para Singapura, quais é que seriam os conselhos que tu darias ou alguma coisa que tu, não sei, que tu pudesses querer ter sabido antes de ir? Lá está. O meu conselho seria mesmo, quem esteja interessado em vir para cá, vir com um contrato, basicamente. Ou estágio, eles existem, ou lá está, exchange a nível de escola, de universidade, ou mesmo um contrato de trabalho. Essa é a minha maior dica. Encontrar emprego que é difícil e lá está, a nível de apoios também não conheço nenhum. Ou seja, certificar-se que existe uma boa oportunidade de emprego e com boas condições. Claro. Ok, ok. E, Mariana, só uma questão que eu agora me recordei, que é uma coisa que às vezes costumo falar aqui. Relativamente ao visto, por exemplo, as pessoas podem estar aí sem trabalhar, como é que funciona? Têm que ter um contrato de trabalho
pronto, neste caso para chegar ou para ir pela primeira vez para o país? Como é que isso funciona? Para os portugueses, pelo menos, não, podem vir com visto de turista. Ok. E nem sequer, não sei qual é o termo exatamente, se é automático ou é Sim, online, sim. mas é preciso preencher um formulário à chegada. E não me recordo exatamente quantos dias podem estar aqui, mas há alguns. Certo, ok, sim, mas não é necessário estar com. Ok, porque às vezes. Não, não é difícil. Ok, ok, boa. E então, agora é outra parte, agora passamos para a parte um bocadinho mais leve do direto, que é o que é que tu gostas mais de viver aí e do que é que sentes mais falta em Portugal, Maria? Ah, Até há pouco tempo, o que eu sentia mais falta em Portugal eram as pessoas. Ponto, é isso. Agora que já estou aqui há um ano, acrescentam mais coisas à lista. Por Normal. exemplo, as estações. No início, principalmente vivendo em Portugal e em outros países mais frios, quando estava assim calor e tipo, muito calor, eu adorava, né? Tipo, que bom, quem me dera estar sempre assim, poder estar sempre t-shirt. Agora sinto falta disso, até porque é um bocadinho, dá a sensação da medida do tempo passar. Tipo, agora é primavera e depois há sempre, fica-se entusiasmado para o verão e depois vem, né? Claro. E isso acho que ajuda a segmentar a vida de uma forma, de certa forma. Enquanto que aqui é fácil que todos os dias pareçam semelhantes. E está sempre calor. Exato, está sempre calor, Sempre. mais ou menos, mas do género mais seria uma mínima de 29 graus e menos seria uma mínima de 26. Ok, Ou pois. seja, sente-se a frescura, a Claro, frescura. claro. Mas mesmo Mas mesmo assim, e depois, assim. exato, e com o nível de umidade que existe aqui, essa frescura não se sente assim tanto. Claro. E depois sim, também tem períodos de monsoon, ou seja, períodos de chuvas mais intensas, mas mais ou menos semelhante, né? Todos os dias, sinto falta disso. Alguns alimentos, sim, e comida, né? E por aí fora, algumas coisas, mas na verdade eu tento não pensar muito nisso também Claro. e, e É melhor. focar mais, exato, focar mais no que tenho aqui e então o que eu gosto daqui, acho que é mesmo estar aqui, estar na Ásia, estar nesta cultura, ter esta oportunidade também de aprender muito mais e aprender em primeira mão, não é? Um bocadinho como é que é relacionar-me com outras culturas asiáticas, costumes, tradições, comidas, tudo isso. O tempo, apesar de eu ter falado mal do tempo antes, Sim, também sabe bem, né? Um bocadinho de simplesmente há uma certa descontração claro. ao se ver num sítio assim quente e aqui também tem bastantes palmeiras, praia, ou seja, exato, há alguma descontração viver num sítio assim tão tropical, vá. Um, e exato, acho que viajar é um muito bom ponto positivo. Viajar na Ásia. Consegue estar perto de tudo, não é, Mariana? Por aí, Exato, perto de tudo. Pronto, perto de Portugal não, mas perto do que consegues, por exato, exemplo. Ok, ok, engraçado. Porque exato. as distâncias são relativamente curtas para outros países da Sim, Ásia, não é? sim. E mesmo, sei lá, 7 horas daqui, entre aqui e ao Japão, 7 horas são bastantes horas, mas acaba-se por não sentir que é assim tanto, porque são só 7 horas, né? Exato. Enquanto que se esperarmos estarmos de volta na Europa para irmos lá, aí vão ser muito mais horas. Ou Claro. seja, ajuda também a relativizar, mesmo essas distâncias um bocadinho maiores, tal como é o Japão ou a Austrália. Ok, pronto, depois, olha, quem estiver em Singapura, aproveitem agora para viajar, caso vivam aí, porque são boas dicas. Obrigada, Exato. Mariana, também por partilhares aqui. Sim, para uma pessoa que está na Europa, relativamente é um bocadinho mais difícil. Então, e agora falando, nós há pouco falávamos dos portugueses, pronto, provavelmente vais encontrando alguns portugueses, ou pelo menos, mesmo que não seja muita gente, e nós aqui costumamos sempre perguntar aos nossos convidados se tens contacto com outros portugueses por aí, se existe uma grande comunidade portuguesa e depois a outra parte, se é fácil também conseguires criar laços com a comunidade e tudo mais. Uhum.
A comunidade é pequenina, é muito pequenina. Não me recordo quantas pessoas exatamente, mas poucas. A Poucas. nível de comunidade, sim, a nível de comunidade existe a Associação Portuguesa em Singapura, que é uma associação que tenta juntar os portugueses e eles têm alguns eventos e por aí fora. E esta foi a minha única forma de conhecer outros portugueses. Mas lá está, não é algo. Lá está, principalmente em comparação com a Suíça ou assim, Pois, exato. não há E assim então a tantos, né? Suíça. Ok, Pois. ok. Pois, porque tu na Suíça provavelmente convivias ou pelo menos conhecias muito mais portugueses, certo? Sim, e cada vez que ia a qualquer grande superfície, por exemplo, cruzava-me com alguém a falar português. Claro, ok. Era frequente. Aqui é raro. Aqui é bem Ok. raro. Ok. Pois aí, mas provavelmente também com outras pessoas de muitas nacionalidades, ou seja, não só os Sim, singapurianos. Ok. Pronto. sim, Pois é uma realidade diferente. exato. Ok, Mariana. Então, e o que é que tu nos podes dizer? Eu já sei mais ou menos, porque já ouvi falar e porque sou muito curiosa e porque também já provavelmente muita gente aqui já ouviu falar, porque a Singapura é conhecida por várias coisas, por várias razões. Mas uma delas é principalmente a segurança. E o que é que tu, Uhum. como pessoa neste momento, que vive, não é? E que sabe muito mais do que qualquer outra pessoa que vá apenas visitar, ou do que enquanto turista, o que é que tu nos podes dizer? Achas que Singapura é uma cidade segura? Sim, extremamente segura. Se eu já me sentia segura na Suíça, então aqui é outro nível. Até porque eles. Primeiro há câmaras de vigilância por todo lado, com reconhecimento facial. Ou seja, até já ouvi casos de pessoas simplesmente fumar num sítio onde não é suposto se fumar e depois receberem a multa em casa passado um mês ou assim. É É bastante, impressionante. exato, impressionante e estamos bastante sobre o escrutínio da polícia, digamos assim. Por outro lado, também dá uma certa segurança, né? No outro dia eu dei por mim, tinha a minha bicicleta, dei por mim, ok, vou deixar aqui, mas espera, tem câmara? Tinha, ok, então nem preciso de pôr o cadeado, por exemplo. Ok. Eu estava a Exato, tentar perceber, ok, de género, que assim ninguém mexe, não é? Porque claramente que as pessoas exato. respeitam, não é? E mesmo existe aqui também uma particularidade que é basicamente marcar o lugar, marcar a mesa e depois vai-se buscar comida e volta-se para a mesa. Eles deixam à vontade, sabe, a carteira em cima da mesa, o telefone e vão buscar a comida e voltam, tipo, coisas assim. Pois, que não pode acontecer Poderia... em todos os países, não é? Exato, exato. Ou seja, isso acontece, mas também, lá está, eles são bastante rígidos nas regras e é muito bom ter essa segurança toda, ao mesmo tempo isso traduz-se em menos, não sei se diria flexibilidade, mas né, das pessoas, ou seja, das coisas pequenas como não é possível comer ou beber no metro ou por aí fora, não sei, dá mesmo a sensação de que estamos a ser vigiados, ou seja, temos Ok, que nos comportar bem. pois. Eu pessoalmente acho que por agora, para mim, acho que compensa, porque lá está este sentimento de segurança, mas pode ser um bocadinho, né, desconfortável. Pois tem os dois lados. Exato. Para além disso, talvez mais curiosidades. Não sei se é conhecimento geral ou não, mas aqui não se pode, como é que se diz, mascar chicletes. Quer dizer, pode-se, mas não se pode comprar ou vender ou é proibido. Ou Então, seja, meu Deus. exato, não existe nenhuma chicleta à venda aqui, é totalmente. Que estranho. E as Uh, pessoas que têm não, pronto, não são, ou seja, Lá está, não sei, mas eu, dada essa segurança toda, eu, por exemplo, não me sinto à vontade de comer uma chiclete fora do meu apartamento. claro, não acredito. Porque fica um bocadinho, nunca se sabe, será que estou a incorrer em alguma. Pronto, um bocadinho por aí, se calhar estou a exagerar, mas é a sensação. E são muito intransigentes em relação às drogas. Tem mesmo política zero. Penas muito graves, mesmo com possessão de uma quantidade muito pequenina, ou seja, quantidade que nem sequer dá para vender, só para consumo próprio. Tudo não, não. Existe também pena de morte por enforcamento.
o que é algo bastante incomum nos dias de Pois hoje. é, bastante, sim, sim. É que nem sequer, infelizmente, não é outra forma, é mesmo. E diria isso que lá está bastante estranho e diferente. E rigoroso, ok. Pois nós há pouco falávamos, eu até tenho aqui algumas, pronto, nesta parte, se tiveste algum momento em que ficaste surpreendida com algo típico, mas já lá vamos, eu queria só saber se, a nível de falaste da pena de morte, eu tinha aqui outra questão também que nós já tínhamos falado em off, Mariana, que era comprar a licença. Se tu nos podes falar um bocadinho Ah, sobre isso, que também é uma curiosidade do país. sim, não tenho todos os factos comigo, Claro. mas é mais ou menos aqui, diria, talvez devido ao tamanho de Singapura, que é bastante pequenino. Um, e já agora eu disse que é segura, mas é segura, é limpa e tem bastante natureza. Acho que não tinha referido isso, mas também foi uma coisa que me surpreendeu. Estava à espera de mais cidade, mas tem muito verde. Todos os espaços que eles encontram põem algo verde. Boa. Falta-me referir Tem isso. mais sombras também ajuda para combater o calor. Sim, sim, sim. Então, em relação à licença, neste caso, para comprar um carro, eu diria que talvez por causa do tamanho do país, do espaço reduzido, né? Não basta, não é possível só comprar um carro, é preciso primeiro aplicar-se à licença, candidatar-se à licença para comprar o carro. E Ok. muitas vezes esta licença pode custar tanto quanto o carro. Ou seja, é mesmo algo muito caro. Não sei em relação à lista de espera, se Sim. existe, quão prolongada é, mas é algo assim. E esta licença, pelo que eu ouvi dizer, lá está, espero não estar a cometer nenhum erro, tem que ser refeita, digamos assim, tem que ser, Sim. um, Tem que renovar, é isso? exato, renovada, tem que ser renovada após X tempo. Ok. Ou seja, acaba por ser bastante dispendioso ter-se um carro. Claro. Eu acho que se calhar também é propositado, não é? Tendo em conta que pronto, provavelmente a cidade tem uma boa rede de transporte, o país. Exato, tem, exato. E para além disso, também existe aqui muito serviço de Uber, que aqui tem um nome diferente, é Grab, e é bastante prático e não é assim tão caro. É ok para certas deslocações e funciona muito bem. Ok, Mariana. Pois, é engraçado perceber isto. Eu sei que nós tínhamos falado isto em off, mas eu achei que podia ser bastante interessante aqui saber, porque realmente isto muda muito, principalmente os países onde tu já tiveste e pessoas que já tivemos aqui a Sim. entrevistar. Pronto, é uma coisa que nunca se tinha ouvido por aqui. Tá, pronto, o facto Hum, de ter que comprar uma licença. Ok. sim. E então, tu já nos falaste aqui de várias coisas relativamente a coisas que te surpreenderam, as taxas, as gorjetas, tudo o que. Pronto. Mas relativamente aqui a horários de refeições, lojas que fecham cedo ou tarde, alguma coisa típica que tu não conhecias, alguma coisa assim que tu nos possas dizer que notaste assim que te chocou mais? Eu acho que depois de viver na Alemanha, em que tudo fecha super cedo e Pois. para o fim de semana, acho que a partir daí, acho que não existe, eu nunca experienciei nada tão restritivo quanto essa realidade. Ok. Por isso, eu já nem noto aqui se fecham às 9 ou às. Sei que estão abertos durante um período mais alargado do que na Alemanha e nesses Ok. sítios. Talvez de referir que aqui é tudo, no geral, é tudo bastante conveniente, no sentido de consigo ter entrega de supermercado no mesmo dia mesmo, às vezes. Ótimo. Ok. Consigo encomendar online e ter amanhã de manhã, ou seja, é tudo feito nesse sentido, mesmo a nível de medicina, aqueles que não são sujeitos a receita médica, assim, é possível haver uma chamada com o médico no telefone, rapidamente, ele receita uns medicamentos, eles são entregues passado 3 horas em casa, Ok. coisas assim. Ok. Ou É seja, bastante talvez, conveniente. exatamente, noto mais por aí e não tanto coisas fechadas ou impeditivos de certas Certo. coisas.
Sim, sim, mas é interessante perceber, sim, quando eu perguntava alguma coisa que te deixe surpreendida, realmente. Hum, Nós, quando falamos da outra vez com o rapaz, o Nuno do Dubai, ele também nos disse isso, as coisas estarem abertas, de haver entregas, de haver, sei lá, coisas de fast food abertas até tarde, ali entregas uhum, às 4 da manhã pelo um sim, valor até bastante baixo. Portanto, é interessante perceber isto, porque lá está, nem tudo uhum, tem a ver com a Europa Central e com a questão de ter que fechar cedo ou tarde, não é? Como em alguns países, e Portugal é um exemplo disso, em que as coisas estão uhum. abertas mais tarde, Espanha é igual, pronto. Portanto, então passando aqui para a outra parte, nós também, entretanto, temos que terminar, mas ainda vamos aqui falar aqui ainda da questão da comida e tudo mais. Tu consegues encontrar comida portuguesa com facilidade por aí, Mariana? Lá, fazer em casa às vezes é difícil, porque a questão dos supermercados, ou do queijo. Claro. A nível de restaurantes, nunca experimentei, mas tenho noção que existe pelo menos um, acho que existem dois, talvez, dois, três Ok, no total. ok. E ainda é alguma coisa, tendo em conta que a comunidade não é muito grande, mas já Sim, é, sim. ok. Acho que um deles é a fusão com Ok, qualquer coisa. Ou seja, não é o certo. tradicional, tradicional, acho eu, Sim, sim. mas um bocadinho mais, diria, upper scale. Acho que Ok. sim. Engraçado. Sim, nós também, um convidado que nós tivemos falou-nos de um chefe que também é português, que tem em um restaurante, se calhar até pode ser. Sim, sim. Ok. Acho que sim. Então é isso, é isso. Há de bater certo. Sim, sim. Pronto. Então, Mariana, agora passando aos planos futuros. Tu podes dizer-nos se voltas a Portugal com frequência, em primeiro lugar? Assim, de antes eu, quando vivia na Europa, eu tentava ir todos os trimestres. Portanto, ainda ia algumas vezes. Juntava alguns working from home, etc. E conseguia ir. Estando aqui, o meu objetivo é ir uma vez, Ok. porque é simplesmente mais difícil a todos os níveis. E também nós estamos aqui, é por um curto prazo de tempo, e temos uma missão, né, que é usufruir ao máximo, visitar a Ásia, etc. Ou seja, também não Ah, faz ok, boa. sentido, né, mas sim, é difícil. Ok. Mas pelo menos uma vez por ano tentam sempre ir a casa, é isso. Sim. Ok. A casa pode ser em vários sítios, diga Portugal. Sim. Ok. Então, e viste a viver em Singapura? Ou há algum plano para regressares a Portugal? Viver em Singapura lá está a curto prazo, Ok. Pois tu referiste. alguns aninhos. Regressar a Portugal, eu digo sempre, todos os anos eu digo, quero regressar a Portugal. Mas a verdade é que é preciso pensar sobre o assunto, ou eu quero fazê-lo dessa forma. Claro. Né? Emocionalmente, sim, ia já, mas há outros fatores, né? A nível de futuro, de construção de futuro, projetos, etc, etc. Ou seja, está sempre na minha mente, mas acho que tenho que escolher aquilo que fizer mais sentido para nós. Claro, exato. Agora tem que Mas, decidir os dois. sim, mas a Europa de certeza, diria. Ok. Nunca se Pronto, pelo sabe, menos mais mas perto. sim, sim. Ok. Ok, Mariana. Então, e se tu tivesses que descrever a tua imigração, tendo em conta que tu também falaste aqui foi da tua experiência e da tua realidade, se tivesses de descrever a tua jornada de imigração em 3 palavras, quais é que tu escolherias? Eu acho que diria, primeiro, é desafiante, acho que não é preciso acrescentar mais nada. Interessante. Transformador, é, existe uma reinvenção, Sim. pessoal que se faz, e talvez, às vezes profissional, muitas vezes, e tudo mais. E revelador. Acho que também ajuda muito, tipo, ter esta distância Ok. ajuda muito a pôr certas coisas em perspectiva e a perceber realmente o que é que importa para nós, o que não e aquilo que damos valor. Ok. Ok. E se fosse hoje, tinhas feito tudo igual? Tinhas que seguir o teu percurso de imigração de igual forma? Ahm, Vou dizer que sim, só porque eu acredito que né, as coisas foram feitas com a minha mentalidade do momento, com aquilo que eu sabia Claro. no momento e tenho que aceitar essa escolha. E acho que no final trouxe-me até aqui e acho que não arriscaria que tivesse sido diferente.
Ok, Mariana, obrigada por partilhares. Passamos então, antes do fecho, não é? Passamos então a esta parte que é sempre interessante aqui para quem nos está a ver. Antes de mais, agradecer também as pessoas que ficaram desse lado. E eu acho que pode sempre interessar, seja aqui ou seja em qualquer outro país, as pessoas querem sempre saber um pouquinho mais. Qual é que era a mensagem que tu davas a alguém que estaria na dúvida entre ficar em Portugal ou até tentar uma experiência lá fora, mesmo que não seja Singapura, simplesmente tentar a experiência? E vão. Acho que sim, acho que corra bem ou mal, acho que é sempre uma aprendizagem. E depois também acho que é melhor do que ficar com o bichinho de podia ter ido e não foi, se eu tivesse ido, né? Acho que assim, exato, why not? Arrisca, não é? Sim, Ok, sim, então Mariana, muito obrigada. Tu já nos mostraste aqui muito o que é sair da zona de conforto e procurarmos outras coisas. É interessante também, foi muito interessante nós percebermos isso aqui junto de ti, porque tiveste em mais do que um país, tens muita experiência para nos trazer. Fico muito contente por isso também, porque conseguiste fazer comparação de vários países hum, e as pessoas também conseguiram ter a percepção. Foi um gosto ter-te connosco. Eu agora na parte final falamos sempre aqui do Balcão Mais. Nós vamos-te oferecer o Balcão Mais, o vitalício, ok? Tu obrigada. podes ter este acesso para sempre, sempre que precisares de alguma coisa do balcão, vai-te dar acesso a descontos, eventos, no atendimento prioritário, pronto, tudo o que tu possas ter ou tirar partido daqui do balcão do imigrante vais ter acesso a isso. Eu depois entro em contacto contigo para fazermos essa comunicação, mas fica já aqui a informação. E obrigada por partilhares a tua história, Mariana, connosco. E para Claro. toda a gente, já sabe, fiquem atentos, nós vamos contando aqui mais histórias. Portanto, agradeço-te, Mariana. Obrigada eu por me receberem. Claro que sim. Pronto, então, e só para também saberes, Mariana, eu acho que pronto, já tinha falado contigo e para os outros todos também saberem. Este direto vai ser publicado aqui no Instagram, entretanto, vai ficar disponível no YouTube. E para ouvir, podem ouvir no Spotify, Apple Podcast e YouTube Podcast. Pronto, pode ser interessante para quem não conseguir depois ver o episódio, mesmo que depois queiras partilhar, amanhã fica disponível. Portanto, olha, muito obrigada. Resta-me agradecer-te mais uma vez. Obrigada eu.